Após anos de experimentos, Elon Musk e a NASA revelaram um motor de velocidade da luz mais rápido do que qualquer coisa já vista na indústria aeroespacial. Musk e a NASA têm sido parceiros por algum tempo em sua ambição compartilhada de explorar as profundezas do espaço. Com o teste bem-sucedido desse novo motor, eles estão um passo mais perto de tornar sua ambição realidade. Mas o que torna esse motor diferente dos demais? Será que ele pode sobreviver ao desafio dos meteoritos e realizar uma viagem bem-sucedida a Marte? É sobre isso que vamos entender nesse vídeo. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Existem opiniões divergentes na comunidade científica sobre o potencial do novo motor de velocidade da luz, e aqui está uma delas: o problema das viagens espaciais. Elon Musk deseja tornar possível que as pessoas viajem com sucesso para Marte até 2050. A NASA está trabalhando com ele para tornar isso realidade, pois Musk tem um histórico de entrega de resultados. Mas o conceito de viagem espacial tem sido repleto de problemas, especialmente a jornada até Marte. Como quarto planeta em nosso sistema solar, Marte está a uma distância média de 225 milhões de quilômetros da Terra, e seria necessário um foguete viajando a 24 mil quilômetros por hora por pelo menos 7 meses para chegar até lá. Os foguetes de hoje usam metano como seu combustível principal, em oposição ao querosene usado no passado. E para uma viagem bem-sucedida, esse combustível precisa ser pré-fabricado e carregado no foguete antes de deixar a Terra. Mas quanto espaço para combustível e combustível em si um foguete que consome 50 mil litros de combustível por segundo precisaria em um dia? E a resposta é: muito. Isso entra em conta ao criar um foguete para realizar uma missão tão perigosa, pois o projeto da espaçonave requer um equilíbrio entre o peso da nave e a redução do uso de combustível o máximo possível. Suponha que você olhe para o atual Starship para a missão espacial a Marte. Nesse caso, a maioria dos compartimentos que contribuem para o peso da nave são designados para armazenar combustível e suprimentos, deixando apenas uma pequena seção para os astronautas. A espaçonave está a 120 metros acima do solo e pode suportar uma força de impulso de 225 mil quilos devido aos seus 33 motores Raptor. E embora o motor seja projetado para ser eficiente em combustível, ainda será difícil ter combustível suficiente para uma viagem de ida e volta a Marte. Isso explica porque as missões bem-sucedidas até agora para Marte foram missões robóticas com foguetes mais leves, uma vez que não havia necessidade de astronautas, combustível extra ou suprimentos necessários para uma missão tripulada. Se eles fossem empregar a aerofrenagem para inserir o foguete com segurança na órbita de Marte, isso exigiria combustível adicional somado a um veículo já pesado e custos aumentados. Mesmo o entusiasta espacial como Elon Musk entende que há um caminho árduo pela frente, pois ele disse que tal jornada será perigosa, apertada, difícil e de muito trabalho. O potencial do novo motor. Normalmente, os foguetes químicos são baseados na terceira lei do movimento de Newton, que afirma que as forças de ação e reação são iguais em magnitude e opostas em direção. Essa teoria se aplica ao ônibus espacial Falcon 9 e atual Starship, uma vez que todos usam propulsores. Para que haja impulso, um combustível como o metano é misturado com oxigênio em um queimador de combustível. O exaustor quente geralmente produz vapor, e a água é canalizada através de um bocal para acelerar a decolagem. No entanto, esse motor de alta velocidade pretende fazer algo diferente: desafiar as leis estabelecidas para a propulsão e viajar sem o uso de propelente. De acordo com os princípios da relatividade espacial, os objetos ganham massa à medida que se aproximam da velocidade da luz. A ideia por trás do motor é confinar íons em um circuito e acelerá-los a velocidades moderadas, variando sua velocidade o suficiente para criar mudanças em sua massa. O motor moverá os íons de um lado para o outro em uma direção para produzir o impulso necessário. O motor assumirá uma forma helicoidal, como uma corda esticada, e não terá peças móveis, exceto os íons aprisionados em campos elétricos e magnéticos. E para obter impulso sem um propelente, esse motor de velocidade da luz pretende usar um dispositivo chamado de impulso eletromagnético, um sistema de propulsão controverso. David Goodwin observou que se a vibração do eletromagnetismo ou dos íons puder ser direcionada em uma única direção,
ela pode fornecer força suficiente para enviar qualquer foguete mais rápido e mais longe no espaço do que qualquer outro sistema de propulsão já utilizado. Isso pode criar um sistema de propulsão eficaz que pode atingir velocidades de uma fração de 1% da velocidade da luz. Mas a ideia de criar propulsão sem nenhum propulsor não é um conceito novo. Em 1990, Goodwin liderou um projeto de física de propulsão inovadora da NASA, cujo objetivo era desenvolver um mecanismo de propulsão que não necessitasse de um propulsor. Na verdade, em 2001, Roger Shire criou o primeiro instrumento que mostrava como a ideia de um sistema de propulsão sem reação funcionaria. Se o novo motor de velocidade da luz tem tanto potencial e pode alcançar o objetivo da humanidade de explorar até exoplanetas, por que os cientistas são contra ele? Os contratempos do motor. Desde a primeira demonstração em 2001, cientistas do Reino Unido, dos Estados Unidos e da China demonstraram como a propulsão eletromagnética funcionaria. Ainda assim, críticos dizem que não é hora de comemorar, porque ninguém sabe como a propulsão seria aplicada. Afinal, os testes anteriores não foram realizados no vácuo, então não há confirmação sobre sua teoria prática. Para alguns, não é possível ionizar partículas em um vácuo quântico e, portanto, não é possível gerar energia. Se esses estudos, que medem o efeito minúsculo do dispositivo, fossem considerados significativos, poderiam levar a erros de medição e incerteza. Antes mesmo do projeto decolar, precisamos considerar o custo de sua execução. Usar um motor eletromagnético exigiria uma extensa pesquisa, o que custa muito dinheiro. A NASA já investiu $5 milhões nele, e não há como prever quanto será necessário para aperfeiçoar o motor. Além disso, alcançar um impulso na propulsão de foguetes sem um catalisador como este motor não apenas contraria a terceira lei do movimento de Newton, mas também a lei da conservação do momento, que afirma que o momento de um objeto permanece constante se não houver uma força externa agindo sobre ele. O conceito de conversão de momento é amplamente estabelecido na física, e não parece provável que esse novo motor ultrapasse os limites da física estabelecida que se aplicam a todas as formas de movimento no universo conhecido. Além disso, será que o foguete seria capaz de sobreviver ao encontro com o meteorito? O meteorito se aproxima da atmosfera da Terra a uma velocidade de 190 mil quilômetros por segundo. Quando entra em contato com partículas de ar na atmosfera terrestre, ele queima furiosamente antes de atingir o solo. Agora sabemos que um meteorito são rochas cósmicas que são suficientemente resistentes para sobreviver à entrada na Terra. Mas será que um foguete com motor eletromagnético pode lidar com o mesmo impacto? Se ele viajar à velocidade da luz, poderia acabar queimando ao retornar, o que é um resultado indesejável. Além do mais, as aterrissagens anteriores em Marte exigiram que os foguetes disparassem em direção ao solo para diminuir a descida. Se esse novo foguete não planeja usar propulsores, como ele executará um pouso bem-sucedido? A atmosfera em Marte é densa o suficiente para queimar o foguete na entrada, e a espaçonave precisa ter o sistema de propulsão adequado para evitar isso. Para a alegria dos céticos, uma equipe da Universidade de Dresden, liderada por Martin Tasmar, mostrou uma falha no novo motor de velocidade da luz. O teste concluiu que a propulsão pode não estar vindo do motor eletromagnético, mas de alguma outra interação eletromagnética. A pesquisa alegou ter identificado alguns erros que outros estudos não perceberam, mostrando que criar um motor de velocidade da luz prático pode ser impossível. Mas a NASA conseguiu refutar as opiniões céticas de outros pesquisadores. Um grupo de pesquisadores que trabalham em um estudo financiado pela NASA no laboratório EagleWorks completou uma série de testes que examinaram o motor eletromagnético em condições semelhantes às que podem ser encontradas no espaço profundo. Esses testes mostraram que uma relação impulso-potência de 1:4, maior do que qualquer cálculo previsto para a propulsão, poderia funcionar e permitir novas possibilidades ao discutir o espaço sideral. Roger Shire também defendeu o motor eletromagnético, afirmando que os testes negativos muito elogiados eram baseados em um design defeituoso e não podem ser considerados seriamente. Com as opiniões e testes divergentes sobre o motor, é impossível descartá-lo completamente como uma opção.